Né, que é um comportamento e uma atitude do sábio, que inclusive a gente vai falar um pouco na live de hoje, né? O sábio, o que ele faz? Ele pega o conhecimento, ele adquire aquele conhecimento, ele coloca em prática a si próprio e depois ele compartilha esse conhecimento. Isso é sabedoria, né? Esse é um comportamento do sábio. E show! Obrigada pelo feedback. E também... hoje, a hora que a gente terminar essa live, eu vou abrir lá as caixinhas de novo pra gente colocar sugestão, mas qualquer tema que vocês tenham aí de sugestão, passa aqui pra Glau, que se tiver dentro da minha especialidade, com certeza eu vou trazer pra contribuir aqui com vocês também. Batemos os nossos 2 minutos. Vamos começar então? Então, ó, pra vocês que estão aqui, sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? O tema de hoje é a famosa autossabotagem, né? E como que a autossabotagem implica, né? Como que esse katsu, né? Impacta na nossa vida, né? E na nossa jornada. Pra gente começar, vamos do princípio, né? O que é a autossabotagem em si, né? Se a gente pegar só a palavra isoladamente, né? Sabotagem é o ato do quê? Né? De você prejudicar, de você interromper, de você atrapalhar, né, alguma situação, atrapalhar pessoas, cenários, né? E quando a gente fala da autossabotagem, como a própria palavra já sugere, é quando eu estou fazendo comigo. Então é quando eu estou me atrapalhando, é quando eu estou interrompendo, é quando eu estou prejudicando alguma coisa que é diretamente a mim, né? Como que a gente pode perceber cenários de autossabotagem na nossa vida? Percebe que se você analisar e você verificar que você vive em ciclos, e se você se permitir analisar todo esse cenário, esse seu ciclo, você vai perceber a autossabotagem aí. Mas, antes de eu explicar sobre esse ciclo, já para aliviar aqui vocês, tá? Autossabotagem é universal, tá? Autossabotagem é universal. Quando eu falo que é universal, o que eu tô querendo dizer? Eu me saboto, assim como vocês se sabotam, tá? Então, alivia aí, tá? Não é que você, né, você vai falar assim, putz, eu me auto-saboto, mas sou só eu no mundo que me auto-saboto. Não, todos nós nos sabotamos, tá? É universal e a gente já vai mergulhar profundo. Então, como é que você pode perceber se você está se auto-sabotando ou não? Talvez, vamos pegar um exemplo aqui. No seu trabalho, na sua vida profissional. Você começa a subir, cara, daqui a pouco você cai. E aí, um outro cenário, você sobe, e daqui a pouco você cai. E sobe, daqui a pouco você cai. Ou seja, você está vivendo ciclos. Então, você está se sabotando, porque você tem tudo, né, para dar certo, tudo para acontecer, você vai lá, faz alguma coisa e isso não vai pra frente, né? Isso não tem bons frutos ou bons resultados. Relacionamentos também é um exemplo. Você percebe que sempre você repete o mesmo ciclo, né? Que às vezes eu brinco aqui e falo, o famoso dedo podre. Tá o tempo todo ali em relacionamentos que não dão bons frutos, né? Em relacionamentos que não vão pra frente, em relacionamentos que não prosperam. Outros exemplos, vamos pegar aqui, ó, a gente deu na vida profissional, nas relações, vamos pegar um na vida pessoal. Supondo que você precisa emagrecer, né? Só que você vive naquele efeito, né? O famoso efeito sanfona. Então você começa bem, daqui a pouco você engorda. Aí você começa de novo, aí você engorda. Aí você começa de novo. Você não sai desse ciclo. O que está acontecendo aí? Você está num ciclo de autossabotagem. Você está se prejudicando. Você está interrompendo algum processo seu que não te deixa ir para frente. Beleza até aqui? Vão colocando aí pra mim se vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá bom? Eu sempre faço isso em todas as lives, tá? Antes de eu seguir pro próximo passo, eu pergunto aqui se tá ok, se vocês estão comigo. Então vou dar um tempinho aí pra vocês responderem, se vocês estão comigo, se vocês estão conseguindo pegar, se tá ok. Aí a gente já vai entrar agora, aprofundar um pouquinho, tá bom? Vou dar um tempinho porque eu sei que tem alguns delays aqui até vocês me responderem.
Seja bem-vinda, Fer Martinelli, olha lá quem tá aqui. Vou continuar então, vou prosseguir. Ok? Bom, imagina o seguinte, tá? Imagina que a nossa mente... Imagina o nosso cérebro dividido em duas partes, tá? O lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é onde mora o nosso sabotador, que eu vou entrar nele agora, tá? O lado direito é onde mora o sábio, que eu também vou entrar nele um pouquinho mais pra frente. Então, o que acontece? Agora veio aqui as respostas, tá? Sim, beleza. Obrigada, Aninha. Obrigada, Fer. Show. Então, o que acontece? Tem um livro que ele se chama Inteligência Positiva, tá? Eu não vou me lembrar agora o nome do autor, mas aqui no meio da live, depois eu dou uma paradinha, eu trago aqui pra vocês, tá? E esse livro, o que ele ensina dentro desse livro e que fez muita diferença no meu aprendizado, principalmente quando a gente fala, né, de autossabotagem. O autor, ele classifica ali pra gente 10 modelos de sabotadores. E isso faz muita diferença na jornada. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, como o sabotador ele é universal, ou seja, todos nós temos, a partir do momento que você pega um modelo ali, você começa a cair umas fichas assim que você fala, cara, esse aqui conecta comigo. Esse é um dos meus sabotadores. E qual que é a ideia aqui, né, que eu quero trazer, né, no contexto dessa live pra vocês? Às vezes a gente tá se sabotando e a gente tem a sensação ou coloca pra gente que a gente quer ir pra uma guerra, que a gente quer eliminar esse sabotador. Não adianta você fazer isso, tá? Não tente fazer isso. O melhor caminho é você identificar os seus sabotadores, tá? Aceita, né? A gente não brinca, às vezes aceita que dói menos. Só que, cara, na prática é verdade. Aceita que vai doer menos. Por quê? Você vai identificar os seus sabotadores a partir do momento que você sabe quem são eles, quais são os comportamentos deles e a vozinha deles. Porque os sabotadores, para observar, a sensação que a gente tem não é que tem uma vozinha falando dentro da nossa cabeça. Ela tá o tempo todo ali. Eu não tô falando no sentido espiritual, não, tá? Que você tá vendo coisas, ouvindo vozes, vendo espíritos, não. Eu falo quando é uma briga interna aqui com você. Que você tem desejo de fazer alguma coisa e vem uma vozinha ali pra você e fala, não faz. Não vai dar certo. Você não tem capacidade pra fazer isso. Você não tem estrutura, você não tem potencial. Não faz. Vai dar merda. Vocês não têm essa vozinha aqui dentro? Todo mundo tem. Esses são os nossos sabotadores. Então é importante que a gente identifica. Então esse autor, ele traz 10 modelos pra gente. E eu quero compartilhar um pouquinho desses modelos aqui com vocês para ajudar vocês começarem a ter um norte, para ver se vocês falam assim, puxa, cara, você falou isso daí, veio uma virada de chave aqui, esse daqui realmente é o meu sabotador. Só que o que acontece? Apesar dele dar esses 10 modelos de sabotadores, a gente, todos nós, né, temos em comum um sabotador, vamos dizer assim, que é o pai, ele é o dominante, né? Quem que é esse sabotador? É o crítico. Então todos nós temos um sabotador em nós, que é o crítico, que fica ali dentro na nossa mente, né? Só que qual que é a estrutura desse crítico? A crítica, né? O crítico, ele vai atuar em 3 etapas, vamos dizer assim. A primeira é quando a gente é muito crítico com a gente mesmo. Já vai colocando aí pra mim se o que eu estiver falando aqui, se alguém estiver se identificando, ó, só, não precisa nem falar qual que é, só ergue o dedinho aí e coloca pra mim no comentário. Então, o crítico, ele vem primeiro com a autocrítica. Só que quando isso é no extremo, a gente às vezes se autodestrói, sabe? É muito pesada as críticas com a gente mesmo. A segunda etapa, a gente critica quem? O outro. Então, meu sabotador vem... E eu tô aqui agora com vocês, e se eu pudesse ver vocês aqui agora, que eu não tô vendo. Se eu deixo o sabotador tá no comando, eu começo a gerar críticas sobre vocês que estão aqui. E a terceira etapa do crítico é quando a gente começa a criticar as situações. Então, por que ele é o comandante? Porque o cara vem armado mesmo, o crítico tá armado. Cara, primeiro eu vou me criticar, coloco várias críticas em mim, que eu não sou boa o suficiente, que eu não vou dar conta, que eu sou um nada, que eu sou um zero à esquerda. Depois eu critico o outro. Cara, minha vida não tá indo pra frente porque, ó,
Lá os meus amigos me atrapalham demais, a minha família não me apoia, eu não tenho dinheiro por culpa do governo, meu relacionamento não vai bem porque meu marido ou minha esposa não me apoia, eu não consigo emagrecer porque lá em casa é só pizza todo final de semana. Então eu só tô ali, né, criticando o outro e a situação, quando eu não me critico. Então esse é o sabotador dominante, né? A Fer já deu né? Todo mundo tem esse sabotador, né? O crítico dominante. Eu tenho também. Então é por isso que eu falei, a gente não vai cravar uma batalha do tipo, eu não tenho mais sabotador. Não. Nós vamos e precisamos identificar quais são os nossos sabotadores. Uma vez que eu identifico, uma vez que eu sei quais são os comportamentos dele e uma vez que eu sei quais são as vozinhas que eles estão colocando aqui para mim, eu vou amenizar essa voz. Eu vou fazer com que essa voz vai silenciando, 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 que cada vez mais eu não estou ouvindo esse cara falando aqui, tá? Ele não está matutando na minha cabeça. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu deixo a energia do sábio atuar em mim, que é o que a gente vai falar mais lá na frente. Então, como eu disse, primeiro então, o dominante, o crítico. Só que o dominante ele não vem sozinho, tá? O dominante ele vai trazer alguns cúmplices com ele. E aí eu não sei se você tem vários cúmplices junto ao dominante, ou se você tem um, se você tem dois, mas aí eu quero passar um pouquinho aqui com vocês, que eu até deixei separado, tá? Quais são eles, para eu não esquecer de falar algum aqui. E aí eu vou comentando um pouquinho aqui com vocês sobre cada um desses cúmplices, tá? E o primeiro cúmplice do crítico é o insistente, né? Qual que é o perfil desse sabotador insistente? É quando você tem em mente aquele comportamento em que você busca muito pelo perfeccionismo, né? Então, vamos começar a olhar agora como que os sabotadores impactam, né, no nosso dia a dia. Então, quando você é uma pessoa muito perfeccionista, você está buscando o tempo todo por quê? Organização, ordem, que tudo tem que estar nos seus mínimos detalhes. Quando você atua, né, o sabotador é muito intenso com esse tipo de pensamentos aí matutando na sua mente, o que acontece? Você deixa de fazer o que precisa ser feito, porque você está buscando muito o perfeccionismo. Isso em exagero atrapalha. Quantas vezes, né, você que já se identificou com o insistente, que busca muito a perfeição nas coisas, quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa? Porque você estava buscando a perfeição. E aí o tempo vai passando. Só que se você parar para observar, será que aquilo que você busca tanto perfeição realmente vai ficar perfeito? E às vezes você não busca só a perfeição nas suas coisas, você busca também a perfeição nos outros, tá? A gente precisa olhar com com uma visão ampla, né? Como funciona para mim e essa mesma perspectiva desse sabotador, eu olhando o outro. Então, às vezes, você busca, né, muito o perfeccionismo lá no outro, tá? Essa é uma característica de um dos cúmplices, né, que é o insistente, perdão. O segundo cúmplice que eu mapeei aqui é o prestativo, né? O prestativo é quando você está sempre ali à disposição e a favor dos outros. Por que você faz isso? Vem na sua mente aquelas ideias de aceitação. Eu preciso sempre estar agradando os outros. Eu preciso sempre estar fazendo para o outro. Para o quê? Para eu ser aceita, para as pessoas me elogiarem. Só que à medida que eu faço isso com excesso, o que acontece? Eu acabo deixando as coisas que são importantes para mim de lado. Eu acabo não me enxergando mais ali como um todo. Porque eu estou sempre à disposição dos outros para agradar os outros, tá? E eu acabo deixando um pouco as minhas coisas de lado, tá? Alguém tá se identificando aí? Ó, a gente já falou do insistente e do prestativo. Aí tem um outro cúmplice, né, que tá aí nessa cadeia junto com o crítico, que é o nosso dominante, né? O que o hiperrealizador faz? Ele foca o tempo todo em resultados. Então, às vezes, isso em excesso faz com que a pessoa seja workaholic. Ela acredita que
A vida dela se resume nas coisas materiais, pelas conquistas que ela tem. Então ela foca muito em resultado e ela também, por um dado momento, acaba de olhar quais são as coisas essenciais, relevantes para a vida dela também, porque ela só está focando ali o tempo todo em resultados, para provar para ela que a felicidade dela depende disso, e para provar para os outros que a felicidade deles também depende disso. E às vezes, olhando para os outros, a gente costuma medir, muitas pessoas fazem isso, né? Medem a realização e felicidade pelo quanto de dinheiro que a pessoa tem, por qual tipo de carro a pessoa tem, pelo tamanho da casa que a pessoa tem, tá? É muito focado nos resultados, tá bom? Aqui a gente tá falando dos extremos mesmo, que são as ideias que os sabotadores vão trazer pra gente, tá? O próximo cúmplice que a gente tem aí do crítico é a vítima, que talvez vocês também conheçam um pouco mais profundidade, não que vocês sejam, né? Ou que vocês tenham esse sabotador. Mas a vítima, o que ela faz? Né? Esse sabotador, né? Com essa característica da vítima, vai o tempo todo botar atenção, né, para si próprio e ficar ali num martírio, que o mundo está contra mim, que a vida está contra mim, que todos estão contra mim, que as minhas dores são as piores dores do mundo, né? Que o que eu passo, né? O que eu passei, o que eu estou passando, nossa, ninguém passa, né? Então, assim, é muito ali, eu chamo e coloco todo o foco em mim e fico no martírio, eu me fecho, eu me isolo, como se não houvesse solução, como se todo mundo tivesse contra a minha pessoa, tá? Esse é uma ideia do sabotador com a característica de vítima. Depois eu trouxe o outro aqui, que é o hiperracional, né? O que é esse sabotador hiperracional? Quais são, né, as tendências, né, e os comportamentos dele? Só focar em fatos, né? É o famoso eu só acredito vendo. Também não vou entrar no mérito aqui de fé, não vou entrar nessas questões de espiritualidade, tá? Não vou entrar nesse mérito mesmo. Mas é a pessoa que leva tudo sempre para o racional. E às vezes até em dados assim, tipo, até mesmo no relacionamento, a forma da pessoa dar solução, né, para as coisas, ela vai estar o tempo todo só na solução, mas de forma muito racional, e o padrão mais comum é esse mesmo, cara, eu só acredito vendo. Então às vezes a pessoa acaba se tornando, às vezes, né, quando isso está muito rígido, né, ou muito expansivo, acaba se tornando uma pessoa talvez fria, né? Como também, às vezes você olha para uma pessoa e fala, cara, essa pessoa é só baseada em dados, sabe? Matematicamente falando, né? Puro racional. Então às vezes você acaba enxergando essa pessoa como fria, mas na verdade ali, como eu falei, como é um padrão universal, todos nós temos sabotadores. E à medida que a gente conhece um pouquinho, né, esses modelos, fica fácil para identificar o nosso e fica fácil para identificar também qual está agindo na outra pessoa. Por esse motivo, é universal. Então isso traz para a gente um pouquinho a questão da empatia, né? O que está acontecendo comigo também pode, provavelmente, estar acontecendo com você. Tá beleza até aqui? Posso continuar seguindo? O próximo cúmplice que a gente tem mapeado, né, como modelo, é o hipervigilante, né? Qual que é a característica do hipervigilante? Vê perigo o tempo todo, sabe? Tá o tempo todo achando que coisas ruins vão acontecer. Tá o tempo todo achando que, meu Deus, se de repente, sei lá, vamos pegar o nosso momento presente. O filho começa a tossir, pronto. Meu Deus do céu, tá com Covid, isso aqui já faz aquela tempestade em copo d'água. Não é apenas uma prevenção, né? O hipervigilante tá o tempo todo ali achando que coisas ruins vão acontecer, tá bom? Vocês estão se identificando? Coloca aqui pra mim. Como eu falei, ó, não precisa falar qual que é. Ou se quiser falar, fica à vontade também, mas põe um joinha aí, ó, um ok, você fala, putz, estou identificando quais são os sabotadores que estão aqui na minha mente. O próximo que a gente tem aqui, eu vou deixar vocês escrevendo que eu sei que dá delay, tá? O próximo que a gente tem aqui é o inquieto. É quando você não tá satisfeito com nada, mas assim também ao extremo, sabe? O tempo todo está mudando, o tempo todo você quer mudar, você quer mudar, você quer mudar, você não para, né? Às vezes, o que
uma tendência, né, um comportamento que é comum também. Você começa alguma coisa, daqui a pouco você para, porque você não conclui, porque você não está satisfeito. Você começou, você não está satisfeito, você abre outro, não está satisfeito, você abre outro, não tá... E aí você vai abrindo, né, sendo criativo em várias coisas e você não conclui nenhuma. Por quê? Porque nenhuma lhe traz satisfação, você não está satisfeito com nenhuma, então você vai trocando o tempo todo, tá? O próximo que a gente tem aqui também é o controlador. Aquele pensamentozinho aqui em você que você quer controlar tudo e todos. Desde as situações mais básicas, né, até as mais complexas. Então, assim, você quer controlar tudo. Você quer controlar as situações da sua casa, você quer controlar as situações do seu trabalho. Cara, às vezes você vai viajar com a sua família, você quer estar no controle ali, de você que planeja a viagem, você que faz o itinerário, tudo, você quer estar no controle o tempo todo, né? Às vezes pode ser, cara, com tarefas, né? Se a gente parar para pensar aqui, uma das coisas que a gente fala dentro da mentoria, né, para que a gente tenha mais tempo livre, é que às vezes a gente está atuando em tarefas que podiam ser delegadas. Mas você tem um sabotador tão forte do controlador que você não consegue delegar certas tarefas. Você sabe que daria para outras pessoas fazer, mas você não delega pelo simples fato que você quer estar no controle. Você quer fazer, você quer coordenar ali, tocar a orquestra, tá bom? Temos mais um também, que é do esquivo, né? O que é do esquivo? É quando a pessoa... ela tem isso é o sabotador, né? Mas ele tá aqui na nossa mente. Quando foca tanto, assim, tão extremo também no lado positivo, que aí você fica querendo se esquivar de problemas, você vai querer se esquivar de conflitos. Por quê? Você tá tão ali na positividade, você fala, não quero lidar com isso, não quero ter que lidar com esse conflito. Só que isso ao extremo também é ruim. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente precisa, por muitas vezes, lidar com conflitos, né? E é normal, a gente tem conflitos dentro de casa, a gente tem conflitos no trabalho, como nós temos os nossos conflitos internos, tá? Então o esquivo, o que ele vai querer fazer? Não, eu não quero lidar com isso daí, não. Eu não quero enxergar, não, eu não quero. Então a pessoa vai sempre ficar se esquivando, quando que talvez naquele momento ela precisava agir uma postura, ir lá, dar uma solução e fazer acontecer. Beleza? E aí, esses são os cúmplices, né, do nosso grande sabotador, o sábio. Então, recapitulando. Sabotar, né, autossabotagem é algo universal. Eu me saboto, você se sabota também. Você sabota também. E aqui a gente mapeou, trouxemos alguns modelos de sabotadores. Começando pelo crítico, que é o dominante, é o chefe aí da cadeia, né, que é onde ele vai criticar, fazer a autocrítica. Então você se critica, você critica o outro e você critica as situações. Só que o crítico ele não está sozinho. Ele tem esses cúmplices aí, que foram esses 10 que eu passei aqui para vocês. Dá um ok para mim, se fez sentido, né, o crítico, se fez sentido o cúmplice. Se vocês estão me acompanhando aqui na linha de raciocínio, coloca aí para mim, por favor. Aos que estão entrando, bem-vindos também. Vou dar um tempinho para a resposta chegar, porque eu sei que tem delay. E aí, o que eu tinha mencionado para vocês no começo, né? Não adianta a gente tentar cravar uma guerra direta com os sabotadores, sem antes eu saber quem são, né? Sem antes eu aceitar que eu tenho. Por quê? Os sabotadores, quando você não identifica que você tem, vamos supor que você está cru aqui agora, você não tinha essa informação. Então você vai tentar lutar, como tem uma vozinha na sua cabeça falando, e aí você vai tentar lutar contra essa voz. Só que essa voz, o que vai acontecer? O sabotador o tempo todo, ele está fingindo que ele é seu amigo. Mas ele não é o seu amigo, né? Então aqui, quando eu falei no início, imagina o seu cérebro, separa ele na metade, lado esquerdo e lado direito, né? Somente ou ela vai ser sua amiga, ou ela vai ser sua inimiga, né? Isso vai variar, isso depende de quê? Depende de qual voz está no comando. Depende de qual voz está ativa. Você não vai eliminar uma ou outra.
Você só vai deixar uma no comando. É como se você, neste momento, seu sabotador está tão forte aí, é como se ele estivesse agora no banco da frente do seu carro. Seu carro é sua vida. E o sabotador está comandando. E o sábio está onde? O sábio está no banco do passageiro. Qual é o processo? Eu preciso identificar quem é o motorista. Quem é esse sabotador que está no comando? Quem é esse sabotador que está no volante? Quando eu identifico quem é, e eu vejo o que ele está me falando, eu vejo quais são os comportamentos dele, aí eu preciso reconhecer também que eu tenho sábio dentro de mim. Quem que é o sábio? A gente falou do lado esquerdo, sabotadores. Agora a gente vai falar do lado direito, o sábio. O sábio é a sua parte divina. É onde você consegue ter uma compreensão das coisas, né? Uma aceitação em primeiro momento. Por quê? É muito comum os padrões que a gente tem. Nós temos a tendência a julgar as coisas, né, como boas e ruins. Quantas coisas já não aconteceu aí na sua vida que você olhando de um panorama agora, né? Você olha hoje para trás. Quantas coisas hoje você entende ou você vai julgar de novo o que foi bom ou o que foi ruim, mas lá atrás, quantas vezes naquele momento que você estava passando por alguma coisa, você julgou aquilo como bom ou como ruim? Opa! Deu uma caída aqui. Voltou? Não sei o que aconteceu, gente. Dá um ok pra mim se voltou. Ele pausou aqui sozinho, eu coloquei de novo. Deixa eu esperar vocês voltarem aqui. A Aninha colocou, faz muito sentido, a Fer também. Voltou? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei o que aconteceu, a live pausou aqui, aí eu voltei. Tava falando do sábio, só preciso ver com vocês se vocês pegaram a parte que eu comecei da introdução do sábio. Coloca aqui pra mim. Tá ok, Fer, obrigado, voltou, beleza. Vocês conseguiram pegar a parte do sábio aqui? Posso dar continuidade? Preciso voltar? Pam, 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 pam. Vou tocar aqui, tá? Por um acaso vocês perderam alguma coisa do sábio, eu engasgando aqui, aí vocês me falam. Eu tava falando que o sábio é a nossa parte divina, né? Onde a gente aceita uma determinada situação. E que se a gente pegar do panorama de agora, né? Situações da nossa vida no passado, que lá naquele momento a gente julgou uma situação como boa ou ruim. E que às vezes nesse momento a gente julga como boa e como ruim. Mas qual é o comportamento do sábio? O sábio não julga. Ele aceita aquilo que está acontecendo. E aí ele também tem alguns padrões, né? A empatia. O sábio ele tem empatia. Empatia com quem, Gláucia? Comigo, com os outros e com a situação. Esse é um dos primeiros comportamentos do sábio, né? O segundo, o sábio explora. Então, hoje, você está passando por alguma dificuldade, alguma coisa que você nesse momento esteja julgando como certo e como errado, o que seu sabotador vai fazer? Ele já vai vir te jogar, não, isso é certo, isso é errado. Ele não te deixa pensar, ele não deixa você ter empatia com você, ele não deixa você explorar essa situação. Né? O sabotador não deixa você fazer isso. O sábio, ele tem esse tipo de comportamento, que eu mapeei aqui também, né? O próximo mapeamento do sábio é o quê? A inovação. Então eu tenho empatia comigo, né? Eu exploro essa situação e aí eu inovo. Eu inovo com o quê? Com ideias. Porque o sábio, imagina assim, ó, o sabotador ele vai te colocar aqui. O sábio, o que ele vai fazer? Ele vai sair. Então eu tenho um panorama, uma visão maior. Então eu começo a explorar as situações. Eu começo a ter empatia, né? Eu aceito o que está acontecendo e eu vou explorar. Quando exploro, como agora eu estou aqui em cima, eu já saí, eu começo a navegar por essas possibilidades, né? Eu me projeto de repente ali no futuro e olho assim, beleza, supondo que nesse momento eu tivesse passado por essa situação que eu estou vivendo agora, que atitudes e comportamentos eu teria para que eu chegasse aqui? Então eu navego por essa situação, para quê? Para eu ter clareza. Então aquela nuvem de fumaça começa a se dissolver. Né? Depois que eu passo por essas etapas, o que o sábio ele faz? Ele age.
né? Porque eu já tive a empatia, eu já explorei, eu já inovei novas ideias e possibilidades de ação, eu naveguei por essas possibilidades, agora eu vou agir. Entende? Então, o sábio, ele traz pra gente que, por ser uma essência divina, né? Primeiro questionamento que a gente tem que se fazer é: por quê? Com base em quê, né? Você sabe que isso é bom ou ruim? O que está acontecendo na sua vida agora? Como que você sabe se isso é bom ou ruim? Você está julgando aqui e agora. Mas quem está julgando é quem? É seu sabotadorzinho, que está aí falando na sua cabeça. Vocês se lembram da live da semana passada, que eu trouxe aqui o tema como que a gente começa alguma coisa e não para no meio do caminho? Vocês lembram que, eu vou até colocar aqui de novo rapidinho, pra quem não assistiu, eu recomendo, tá, fortemente, porque aquela live foi top, foi bem bacana, ela também dá umas viradas de chave. Deixa eu tombar aqui, ver se vocês estão vendo. Então aqui é a sua zona de conforto, tá? Dá um ok pra mim, se vocês estão conseguindo ver. Então você tá aqui, você tá na sua zona de conforto. E aí você vai querer fazer alguma coisa, você está buscando, né, algum resultado aí, seja na sua vida pessoal, profissional, nas suas relações, enfim. E aí você, o que vai acontecer? Você vai ter que ter ações, e aí você vai começar a sair da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, onde você bate? Aqui na bordinha da corda, tá vendo? O que é essa borda, tá? Essa bordinha aqui, o que ela representa? A sua zona de pressão. Quando você bate aqui na sua zona de pressão, quem que você vai levantar? Quem que vai vir à tona? Por que eu coloco um ponto de interrogação? São os seus sabotadores. Eu não sei quais são os seus sabotadores, mas aqui, ó, eles vão ficar gigante em cima de você. Por quê? Você pode ter vários aí. Você pode ter a gente tem o crítico, né? Todos nós. Depois você pode ter o insistente. Você pode ter o esqueci o nome dele, deixa eu pegar aqui. Hiperrealizador. Então você pode se identificar com vários. O que eles vão fazer? Eles vão crescer aqui, ó, em cima de você. E aí, o que você faz? Qual é a tendência? Você volta. Então, você começa a sair da sua zona de conforto, você bate na sua zona de pressão, você volta. Por quê? Porque tem vários monstrinhos falando aqui na sua mente, falando na sua cabeça, várias coisas, que são esses exemplos que eu acabei de dar aqui pra vocês. Não vai dar certo, ou você se cobra muito, que você não é bom ou boa o suficiente pra fazer isso. E aí você fica, né, você bate na zona de pressão, volta, bate na zona de pressão, volta. Aí a gente entra onde? Naquele círculo vicioso que eu falei pra vocês no começo, que é como você faz pra você identificar se você tem um sabotador aí, o ativo, né? Você fica aqui. Ah, eu quero emagrecer. Você começa, aí você engorda. Aí você emagrece de novo, você engorda. E aí você fica aonde? Nesse ciclo. Você não sai. Ah, eu tenho dedo podre, só atrai homem que não presta. Não tem mulher que fala isso? Por quê? Bate aqui na zona de pressão, volta. Bate na zona de pressão, volta. Tá fazendo sentido? Deixa eu voltar aqui. Me coloquem aí, por favor. Se tá fazendo sentido, se vocês pegaram. E aí, qual que é a ideia, então, aqui, Gláucia? Como que eu faço para diminuir essa voz dos meus sabotadores? Deixa o sábio entrar. Deixa o sábio tomar o comando aí, né? Sentar no banco do motorista e sair do banco do passageiro. Como é que você faz isso? Uma das coisas que podem te ajudar, tá? E pega essa virada aqui. Eu falei lá no começo. Presta atenção nas coisas que eu tô falando, que tem coisa que você capta aqui que é uma virada de chave para você. Uma das coisas que te ajuda muito, né? Que é uma das características do sábio, justamente linkada àquela pergunta que eu deixei aqui para vocês. Como você sabe se essa situação que você tá passando é boa ou ruim, né? Aprenda a estar no momento presente, nas pequenas coisas que você pode fazer no dia a dia. Como, por exemplo, quem pode te auxiliar isso é um cômodo que você tem aí na sua casa, o banheiro. Porque o banheiro você usa com muita frequência. Então, quando você vai lá, que você vai escovar os seus dentes, tenta pelo menos por 1 minuto sentir, sabe? Você coloca ali na pasta de dente, sente a escova na sua mão, sente você apertando a bisnaga, sente a hora que você coloca aqui a escova com a pasta borbulhar na sua boca, sente no seu corpo físico mesmo, sente, porque daí você, sentindo fisicamente, você está entregue naquele momento presente.
né? Qual a tendência? Escovar os dentes e tá lá, ó, com a cabeça sei lá onde. Sente aqui, ó. Vai tentando, pelo menos por 1 minuto. São pequenas coisinhas que você pode fazer no dia a dia. Sente a pasta ali na sua boca. Terminou, sente a água. A hora que você lava suas mãos, sente o bochecho aqui, ó. O barulho, a água indo de um lado para o outro, gelando sua boca. Né? A hora que você passa a mão ali na toalha, sente a toalha, os fios da toalha. Às vezes você tem um fio de toalha tão macio e tão, tão bom na sua casa que você nem percebe. Não é? Para comer, mesma coisa. Quando você for fazer a sua refeição, tenta por 1 minuto. Presta atenção no que tem no seu prato. Né? A maneira que você pega no garfo. Quando você leva, né, o talher para a boca, mastiga, presta atenção você mastigando. Cara, esse é um exercício simples, super simples, mas que traz uma sensação pra você maravilhosa. Por quê? Porque você está no momento presente. Por que eu falei do banheiro? Porque a gente vai no banheiro às vezes com frequência, é a mesma coisa. Presta atenção que você está sentando no vaso, sabe? Sente que você está no vaso naquele momento. Sente seus pés no chão. E você pode fazer isso com as pequenas coisas no dia a dia. Porque você vai ativando o seu momento presente. E quando você vai ativando o seu momento presente, o que está acontecendo aqui? Você está deixando a energia do sábio entrar. O sábio ele não vai julgar. Ele não vai julgar. Lembra? O sábio vai fazer o quê? Ele vai ter empatia por si mesmo e pelas outras pessoas e pela situação. O sábio vai fazer com que você explore, com que você inove. Pô, explorei essa situação, né? Se eu pudesse agora, ó, se eu perguntar pra você, o que você está passando agora, tá? Eu não sei o que é, mas supondo que, por exemplo, você perdeu um emprego, você tá sem trabalho, né? Ou o seu relacionamento terminou. Enfim, eu não sei exatamente o que é. Mas olhando para o que você tá passando aqui agora, tá? Se você pudesse selecionar, né, 3 coisas que te trazem aprendizado. Aí você vai falar, poxa, Gláucia, mas não tem como ter aprendizado nessa situação que eu tô passando. Na verdade, tem. O que está acontecendo quando você fala que não tem é um sinal de que o seu sabotador ele está no comando. Que o sabotador, lembra, ele vai fazer que ele é o seu amigo, mas na verdade ele não é. Então ele vai falar para você que não tem como você tirar um aprendizado dessa situação, porque você vai julgar se ela é boa ou se ela é ruim. Normalmente você vai julgar que ela é ruim. Ou o sabotador também, como eu disse, por se fazer de seu amigo, ele vai julgar que é boa. O sábio não. Ele vai explorar aquilo que tem. E vambora. Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí pra mim se vocês estão entendendo, se vocês estão compreendendo. Então essa é uma das coisas que você pode começar a fazer para ativar esse sábio dentro de você, né? Esteja presente ali nas pequenas coisas. Quem você tá comigo agora aqui, presta atenção aqui, né? E perceba que você, não sei onde você está assistindo essa live, talvez você está sentado no sofá, sinta o seu corpo, né? No sofá, sinta e perceba que você está aqui numa conexão comigo. E é isso que você vai fazendo nas pequenas coisas do seu dia. E vai devagar, o dia que você esquecer, tá tudo bem. Porque o dia que você esquecer, o sabotador ele vem, lá, você não começa nada, você não se propõe, você não tem comprometimento com você. Então começa devagarzinho e vai melhorando, né? Os estudos e as pesquisas dizem que pra gente adquirir um novo hábito, a gente precisa de uma repetição aí de 21 dias, né? Então você começa devagarzinho. E aí o que vai acontecendo? Conforme você vai deixando o sábio atuar, o sabotadorzinho, ó, a voz dele, ele começa a falar baixinho pra você. Ele vai começar a falar pouco, que você não pode. Você não vai mais conseguir ouvir na mesma intensidade que você escuta agora. Entende? E aí quando você chega lá na sua zona da pressão, o que acontece? Aquela voz, ela foi diminuindo, aí você consegue transcender essa sua zona de pressão. Certo? Vão colocando aí pra mim se tá ok. Outra coisa que pode ajudar muito, tá? É a gente enfraquecer a voz desse nosso sabotador. A gente recordar da nossa infância, tá? Principalmente daqueles momentos em que a gente
realmente tinha a genuidade. Principalmente daquele momento que eu simplesmente era, né? E você pode trazer isso com lembranças boas e felizes suas, de algo que você estava brincando, com alguém que você estava, ou abraçando alguém, ou do seu dog, eu não sei. Você sabe qual que é a sua boa lembrança, né? Pode ser uma foto, de repente você olha, né, para essa sua foto e você se recorda ali da sua infância. Por quê? Porque uma criança, ela tá na energia do sábio, né, propriamente dito. Ela não tem ainda essa construção do sabotador. Por quê? Se uma criança tiver num lugar que está cheio de pedra, o que ela vai fazer? Se ela tiver que erguer a pedra, levantar a pedra assim, na curiosidade ela vai. Por quê? É um dos comportamentos do sábio, né? É curioso, quer explorar, quer entender, inovar. Então ela pega e ergue a pedra. Nós, já com os nossos sabotadores ativos, talvez eu não vou explorar, talvez eu não vou querer erguer a pedra, porque eu vou ficar com medo, vai ter bicho que vai sair de lá. E é por isso que eu falei, significa ser, o sabotador, ele vai vir e vai falar assim, mas isso é proteção. Será que ao extremo é proteção? Por isso que eu falei, o sabotador vai estar sempre num jogo de se fazendo seu amigo, mas na verdade ele não é. Então, para você silenciar a voz do sabotador, é você primeiro, saiba qual é o seu sabotador, tá? Segundo, identifica o que ele fala para você o tempo todo. O que ele tá trazendo aí, nessa vozinha dentro da sua mente? O que ele tá te falando? Com que frequência que ele faz isso? E quando ele faz isso, quais os comportamentos que você tem? Porque perceba, tudo aquilo que você pensa, você sente e você se comporta dessa forma, tá? Pensa, sente, age. Pensa, sente, age. Então, identifica qual é o seu sabotador, o que é que ele está falando para você o tempo todo, com que frequência que ele está falando isso, o que ele está fazendo você se sentir e você agir. Quando você faz isso, você começa a ativar o seu sábio, porque agora você sabe que você tem os dois, né? Você tem a energia do sabotador, você tem a energia do sábio. Deixa o sábio começar a atuar. E aí, com o tempo, nessa sua prática, né? Tudo sempre com ritmo e constância, você vai perceber que quem assumiu agora o comando foi o sábio. O sábio está no banco do motorista. E os seus sabotadores foram pro lado do passageiros. Ok? Mandem pra mim se ficou claro, se fez sentido, se vocês estão com dúvidas. E aí eu vou aguardar um minutinho para responder. Um minutinho não, né? Eu vou aguardar um tempinho aqui para responder as perguntas de vocês, as dúvidas se tiverem. E aí eu vou encerrar. Então, por favor, coloquem aí. Show, Fer! Muito obrigada! Gratidão pela presença também. Espero que eu tenha conseguido ser clara aqui e compartilhando, né, esse conteúdo para vocês de maneira clara, específica. Bom, vou encerrar então. Muito obrigado pela companhia, obrigada pela presença, obrigada pelos comentários, adorei, muito completo. Fer, gratidão, vamos nos falando. Para quem não sabe, a Fer que tá aqui também, ó, minha parceira aí de jornada, novos projetos vem aí, né, Fer? Um beijo a todos que ficaram até aqui, até a próxima live. Beijo, fui!